Olá pessoal, qual é o valor da temperatura corporal que podemos considerar como febre? Para muitas pessoas a resposta pode ser óbvia, mas muitos detalhes precisam ser levados em consideração para respondermos a essa pergunta. Muitos estudos científicos foram consultados a respeito desse assunto porque existe muita divergência nesse tema. Se você quiser saber quais foram os estudos científicos que foram consultados, eles estão listados aqui abaixo na descrição do vídeo. Qual o valor da temperatura corporal que pode ser considerado febre? Essa é uma informação importante, porque a partir dessa informação nós poderemos definir se existe ou não existe a presença de alguma doença em nosso organismo. De acordo com a Escola Médica de Harvard, que é uma das instituições de saúde mais reconhecidas no mundo todo, a febre pode ser considerada quando a temperatura corporal está acima de 37,2 graus Celsius no início da manhã e acima de 37,7 graus Celsius em outros momentos do dia. Outros autores também concordam com isso, também concordam com esses números. A febre é considerada quando a temperatura for maior do que 37,2 graus Celsius no início da manhã, por volta das 6 horas da manhã, que é o horário em que a temperatura do nosso corpo está mais baixa e maior do que 37,7 graus Celsius no período da tarde, no horário compreendido entre as 16 e as 18 horas, é o horário em que a temperatura do nosso corpo está mais alta. A grande questão nesse ponto é que esses números maiores do que 37,2 e maior do que 37,7 são obtidos com a colocação de um termômetro na boca. É dessa forma que a temperatura corporal geralmente é medida nos Estados Unidos e em outros países. Aqui no Brasil, a temperatura corporal geralmente é medida com a colocação de um termômetro abaixo da axila. E a temperatura axilar, em geral, é 0,5 graus Celsius mais baixa do que a temperatura da cavidade oral. Por isso, nós podemos considerar como febre, a partir dessas referências científicas, nós podemos considerar como febre, através da medida da temperatura nas axilas, podemos considerar a febre quando a temperatura for maior do que 36,7 graus Celsius no período da manhã, por volta das 6 horas, e maior do que 37,2 graus Celsius no período da tarde, especialmente entre as 16 e as 18 horas, que é o horário em que a nossa temperatura está mais alta. Outro ponto que precisa ser levado em consideração em relação a essa questão de febre é que algumas pessoas têm uma temperatura corporal máxima menor do que esses valores, bem menor do que esses valores que foram mencionados até aqui. Uma pessoa, por exemplo, pode ter uma temperatura corporal máxima medida nas axilas de 35,5 graus Celsius. Esse é o valor que essa pessoa teria ao longo de vários dias e ao longo das várias horas de um mesmo dia. Essa pessoa é uma pessoa que geralmente tem uma temperatura corporal mais baixa. Para essa pessoa já não seria febre no caso de ela ter uma temperatura de 36,5 graus Celsius medida nas axilas? Essa é uma questão que não tem sido muito explorada na literatura médico-científica. Geralmente, a literatura médico-científica coloca um valor de variação da temperatura para a população em geral, mas não se coloca, não se posiciona em relação ao valor de febre, considerando-se essa variabilidade individual.
Nós precisamos sim analisar cada caso individualmente para tirar algumas conclusões a respeito de febre e de temperatura corporal. Sugerimos que você converse com seu médico a respeito disso, principalmente se você acha que está com febre, já sentiu tremores de frio, já sentiu calafrios e também, especialmente, se você já tem outros sintomas. Sugerimos que você realize uma consulta médica ou converse com seu médico a respeito disso. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo até aqui. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever, deixe também aqui o seu joinha e deixe aqui abaixo algum comentário sobre o assunto. Sempre são bem-vindos os comentários. Desejamos a todos vocês uma excelente saúde, tudo de bom. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!